Olá, seja muito bem-vinda a mais uma série do Pod Café e hoje com um convidado muito especial, uma pessoa muito querida, que é o Diogar Oliveira, que tem uma história incrível. Diogar, muito obrigado por ter aceitado esse convite. E para a gente começar, primeiro eu queria que você se apresentasse. Quem é o Diogar Oliveira? Primeiro eu que agradeço por participar aqui do episódio do Pod Café. Estou muito feliz pelo convite. Sou do agronegócio e vim aqui no episódio Pod Café. Pô, tem tudo a ver, Tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Como você disse, sou Diogar Oliveira, sou contador de formação, mas especialista em crédito, cobrança e operações estruturadas no agronegócio. Sou um apaixonado pela área de crédito e pelo agronegócio. E como que começou essa sua trajetória profissional? Tem tempo, hein? Tem tempo. Não precisamos revelar idades aqui. Sem dúvida. Começou há 25 anos. Há 25 anos. Como diria aquele programa, né? Direto do túnel do tempo. Começou há 25 anos. Aqui em Ribeirão Preto, né? Nós estamos aqui em Ribeirão Preto. Eu trabalhava numa empresa na área financeira aqui em Ribeirão Preto e naquela época os anúncios de emprego eram diferentes de hoje, né? Nossa, eram em jornais. E aqui tinha um grande jornal chamado A Cidade. Nossa Cidade. E eu sempre fui muito focado na minha carreira. Eles tinham um local de agronegócio lá dentro do jornal, né? Sim, eles tinham uma seção de agronegócio. Sim, Ribeirão é a cidade do agronegócio, né? Exatamente. É muito forte. É uma das capitais do agronegócio. Exatamente. Né? E eu sempre fui muito focado na minha carreira, assim, sempre trabalhei na minha carreira, então sempre olhava alguma oportunidade melhor do que eu estava naquele momento. E um dia eu vi um anúncio lá de uma empresa chamada Dupont, que eu não fazia a mínima ideia do que era. E estava lá, analista de crédito e cobrança. Como eu atendi alguns pré-requisitos, eu mandei o meu currículo. Despretensiosamente, exatamente. Mas, na verdade, eu nem mandei, né? Como eu trabalhava, eu ia muito cedo para o trabalho e voltava tarde, eu pedi para minha esposa colocar o meu currículo no correio, imagina. Nossa. No correio. E eu atendia todos os pré-requisitos da vaga. Quase todos. E não recebi nenhum contato, nada. Passado ali uma semana, duas, cheguei em casa e falei, amor, você mandou o meu currículo pro correio para aquela vaga? Mesmo? Falei assim, coloquei sim. Não tinha colocado. Esqueceu. Meu Deus. 15 dias já do anúncio, não tinha colocado. E aí, ela, com essa lembrança, ela foi e colocou rapidinho, né? Não confessou que não havia colocado, mas enfim, mandou lá pro Sedex o currículo. E sei lá, por sorte, se bem que eu não acredito muito em sorte, mas enfim, tempos depois eu fui convidado para uma entrevista num hotel aqui em Ribeirão Preto para essa vaga. Olha só. Então foi assim que começou. E você já sabia o que era um gestor de crédito e cobrança? Eu não fazia Como que você descobriu? Eu não fazia a mínima ideia. Porque hoje você é especialista, inclusive, em formar pessoas nessa área. Sim, né? Hoje sim. Já formei muita gente, inclusive, no setor. Mas eu não fazia a mínima ideia do que era. A mínima ideia. Eu até trouxe aqui, ó, esse livro. Análise financeira de balanços. Exato, análise financeira de balanços. Eu achei que eu tivesse quase todos os pré-requisitos para a vaga, comprei o livro e devorei esse livro. Devorei. Eu não sabia nada. Eu não sabia o que era análise de crédito. Eu não sabia quem que era a Dupont, só conhecia o Teflon, que passava na propaganda, que também é da Dupont. E não fazia a mínima ideia do que era agronegócio. Eu morava na periferia aqui em Ribeirão Preto, rodeado de cana-de-açúcar. Para mim, agronegócio era cana-de-açúcar. Você estava formado já em contabilidade? Eu já era contador. Eu trabalhava numa empresa aqui como supervisor financeiro. Mas não tinha... O meu ciclo de amizade, de relacionamento era muito restrito aqui a Ribeirão Preto. Eu não tinha conhecimento de nada disso. Mas o que é o gestor de crédito? A gente quer saber. Eu acho que o que faz o gestor de crédito no agronegócio. Sim. Eu poderia responder de uma forma muito simplista. Um gestor de crédito faz análise de crédito. Ok, até aí tudo bem. Mas não é só isso. Eu não posso responder tão simples assim, porque o negócio o escopo é muito maior do que isso, né? Para começar, existem 2 tipos de crédito. O crédito massificado. O massificado é aquele que, quando você vai comprar o carro, você dá algumas informações, a empresa faz uma análise super rápida
e te dá a Oferece o resposta se crédito. você está aprovado ou não no crédito. Você vai comprar nas lojas de departamento, a mesma coisa. Então, a empresa estabelece alguns critérios, por exemplo, você não pode ter restrição no teu nome, a parcela não pode representar mais do que 30% da tua renda, enfim, basicamente isso. Você atendeu aqueles critérios, automaticamente você está aprovado. E não olha muita coisa. Sim. Então, esse é o crédito massificado. Outra coisa é o crédito especializado, que é o agronegócio. São créditos de um volume muito alto. Então, nós aprovamos crédito de 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de reais para uma pessoa física, um produtor rural, ou para uma empresa. Porque a necessidade do setor é diferente, É né? muito diferente. São altos valores. São altos valores. Então, você precisa fazer uma análise de crédito mais completa. Você precisa conhecer de finanças, precisa conhecer a dinâmica do setor do agronegócio, precisa saber analisar toda a documentação, fazer uma visita para poder, por exemplo, aprovar ou eventualmente reprovar um crédito de 10 milhões de reais para um distribuidor. E essa pessoa é responsável por isso. Sim. Por analisar tudo isso. Sim. Um gestor de crédito faz isso. É uma responsabilidade muito grande. É uma baita Nossa. responsabilidade. Tem Gigantesca. muitos desafios também, né? A política de crédito, toda empresa desse negócio tem uma política de crédito que ali estabelece qual é o critério para você analisar um crédito. A política de crédito pode ser mais agressiva, pode ser mais liberal, pode ser mais conservadora. E você dosa a tua análise em função disso também e em função do valor do crédito, né? Você analisa com mais profundidade um crédito de 10 milhões, como eu disse, e com menos profundidade um crédito de 500 mil reais, que é um enorme valor. Exato. Mas você não dedica tanto tempo de análise num crédito de 500 mil. Você tem que ser muito rápido. Sim. Muito rápido. Mas se a pessoa precisa ser contadora para ser gestora de crédito? Não. Uma formação na área de exatas ou humanas já satisfaz. Nossa, que interessante. Não tem nenhum problema. Assim, das empresas que eu já passei, pessoas que já reportaram para mim nas minhas equipes, eu tive economista, tive administrador, tive estatístico, tive agrônomo, engenheiro agrônomo, que foi analista de crédito, que já respondeu para mim, que foi gestor de crédito, que já respondeu para mim. Por exemplo, hoje tem 2 multinacionais do setor de agroinsumos em que o chefe de crédito, o head de crédito, o gerente nacional de crédito, são agrônomos. Então, não precisa ser contador, não precisa ser economista, nada disso. Agora, você precisa saber análise de crédito. Você precisa fazer um treinamento, fazer um curso, precisa conhecer pelo menos disso. Mas se você tem essa formação inicial, é possível uma pessoa, por exemplo, fazer uma transição de carreira para ser gestor de crédito. Perfeitamente. Isso mudou a sua vida, Diogo? Mas mudou demais. A minha vida, assim, eu venho de uma família extremamente pobre, muito pobre. Mas desde pequeno, assim, eu sempre fui muito... Eu queria sair daquela situação. Sim. Alguma coisa me movia que eu queria sair daquela situação. Então, naturalmente, eu não sei se foi criação mesmo, mas naturalmente eu me foquei em 3 pilares, assim. Conhecimento. Então, assim, estudei bastante, sempre focava naquilo que eu queria aprender. Então, conhecimento. Proatividade. Eu vi que se eu ficasse com timidez ali, eu ia ficar para trás. Então, assim... Sou tímido, não parece, mas sou tímido. Mas eu tenho que enfrentar esses desafios. Eu não posso deixar o desafio tomar conta de mim. E terceiro, networking. Se bem que há 25 anos não era networking, né? Era relacionamento. Era relacionamento. Então, assim, eu percebi também que se você se comunicasse e falasse com as pessoas ali, te mostrando o conhecimento que você tem, isso te abre portas. Então, desde novinho, sempre fui assim. Conhecimento, proatividade e relacionamento ou networking. Você não deixava a oportunidade aparecer. Você fazia a oportunidade surgir. Você era a oportunidade, assim, né? Eu me preparava e buscava a oportunidade. Porque tem muitas pessoas também que precisam queimar ponte, que elas precisam atravessar um momento, só que elas não têm a proatividade de querer ir atrás.
E pelo que o Diogar tá falando, ele enfrentou todas as dificuldades, né? Até a dificuldade dele, falou que ele é tímido. Então, assim, você precisa ser mais comunicativo também, que é toda a comunicação que a gente tá falando como isso traz, né? Já que nos últimos podcasts que a gente gravou sobre comunicação, a importância disso. E também faz parte da vida dele, de se comunicar para poder conquistar o que ele conquistou hoje. Então, quem tá em busca de uma nova oportunidade, de uma nova profissão, de fazer uma transição de carreira, precisa ter alguns diferenciais. E esses são diferenciais bem importantes para que consiga o sucesso, porque nem sempre foi assim, né? Você saiu você falou de uma família humilde, uma família muito pobre, e chegou onde você chegou. Isso é espetacular, né? Eu posso contar uma curiosidade Com depois? certeza, Vocês claro. editam aí, Não, se não for necessário ficar aqui, se não couber aqui, né? Pode falar. Como que eu fui quebrando a minha timidez? Eu sempre era muito tímido, porque assim, você vem de uma família muito pobre, pouco conhecimento. Retraído. Você fica com medo de falar com as pessoas, de chegar em alguém, qualquer coisa assim. Na minha adolescência, a gente sempre saía para as festas. Naquela época era brinca, né? Brinca, exatamente. Ia para as brincas. E tinha um colega, assim, ele era bem feinho, assim, né? Bem feinho, todo enferrujadinho, assim, então... Mas era incrível. A gente saía quinta, sexta, sábado e domingo. Ele ficava com uma namoradinha lá, com uma menina, diferente, toda quinta, sexta, sábado e domingo. E eu sou muito observador, né? Tímido também. E eu olhava assim, como é que pode esse cara feio? Toda quinta, sexta, sábado e domingo, ele tá com uma mulher diferente e eu tô aqui chupando o dedo, né? E comecei a observar. Ele chegava, ele abordava umas 10, 15 meninas, mulheres, adolescentes ali na noite. Toda educação, enfim e tal. Das 10, uma dava certo. Sempre tem uma queda, né? Então, assim, ele não era tímido, ele não estava nem aí com uma aparência, enfim, ia lá, enfrentava a situação e saía vitorioso. E eu aprendi com isso. Foi um aprendizado para mim isso aí. Então, eu vou... Na mesma situação, eu vou para cima daquilo que eu quero conquistar. De 10 abordagens, uma pode dar certo. E é o poder da atitude. Exatamente. É o poder de você quebrar toda aquela aflição, aquele medo, porque dá um medo, né? Ainda mais do desconhecido. O que vai acontecer? Mas é que você falou, de 10... uma dava certo. E aí, no final das contas, eram 4 no final de semana e o saldo estava super positivo. Mas é o poder da atitude, é a forma com que ele conseguiu. Né? Ele não ficou de braço cruzado esperando as coisas chegarem até ele. E eu acho que isso é em todas as áreas da vida, né? No pessoal, no profissional, você tem que enfrentar e você tem que buscar aquilo que você quer. Se algo não tá bom hoje, o que eu posso fazer para melhorar? Exatamente. É mudar a abordagem também, né? Porque às vezes tá fazendo algo que não tá... tô levando muito não aqui, então eu preciso mudar essa abordagem. E a postura, a segurança, a confiança, realmente ela chega antes, parece, né, do que a pessoa. Exatamente. E as pessoas transparece, né? A confiança, acho que transparece. Né? E engraçado que as pessoas acostumam muito fácil com a zona de conforto. Né? Porque é confortável, né? Gostosinha, tá ali... mas não tá dando certo aquilo. O que vai fazer para mudar? E essa atitude de querer mudar é importante. Você me fez lembrar uma situação. Né? Como eu disse, eu venho dessa vida muito simples, em função desses três pilares que eu tenho na minha vida desde sempre. Com 18 anos, eu entrei na faculdade com 17 anos. Muito novo. Com 18, eu entrei num banco aqui em Ribeirão Preto. 18 anos. E eu quer dizer, entrei no banco, eu saí, desculpa a expressão, da merda já para uma coisa muito boa. Porque trabalhar num banco em 1989, pô, era um negócio fantástico. Era um salário já muito acima da média aqui de Ribeirão. Era baixo, mas era muito acima da média. Mas era muito bem visto, né? Muito bem visto. Então, assim... E aí, eu cometi um grande erro. Então, eu estava aqui numa situação muito ruim, entrei num emprego bom. E o que me deu condição de entrar nesse emprego?
estava na faculdade, isso já te abre portas. Então, você fazer um curso já te abre, te dá condição de você participar do jogo. Porque se você não é formado, você já fica fora de um monte de oportunidades. Então, a faculdade Sim. foi uma oportunidade que me abriu essa porta, né? Eu jogava futebol, que disputava campeonatos aqui em Ribeirão Preto, e um dos colegas trabalhava no banco e comentou com outro que tinha vaga no banco. Eu já antenado, falei, Sim. Posso mandar o currículo? Claro que pode. Mandei o currículo. Dessa vez você que mandou o currículo? Ou você pediu para sua esposa Eu mandei, fui para a entrevista e como eu já tinha aprendido lá com meu amigo Pé de Pato, o feinho lá, perdi a timidez, fui para a entrevista, fui bem na entrevista, cometi um erro grosseiro na entrevista. O entrevistador me perguntou como que eu lidava com autogestão. Né? E o que é a autogestão? É você mesmo tomar conta ali do trabalho, você autogerenciar, não precisar que o teu chefe fique ali te mostrando o que tem que fazer. E eu super ansioso ali, louco para entrar ali no banco, eu pensei e falei autossugestão. Autossugestão. E respondi como se fosse autossugestão. Foi um erro na entrevista. Mas assim como eu tinha algumas outras qualidades ali Sim. que eu consegui atender, acabei sendo contratado pelo banco. Então, fui contratado pelo banco e a situação começou a ficar um pouquinho melhor e eu me acomodei, como você comentou, me acomodei na zona de conforto. Deixei que esse pequeno sucesso atrapalhasse um possível grande sucesso lá na frente. Ou você achou que esse pequeno sucesso ia te sustentar por muito tempo? Exatamente. Achei que fosse o suficiente. E de repente eu me vi numa situação complicada. Eu casei ali de última hora, já com 20 anos eu casei. Minha esposa grávida, daqui a pouco nasceu meu filho. Eu me perdi nas minhas finanças. Daqui a pouco eu estava devendo o cheque especial no banco que eu trabalhava e mais 2 bancos fora que eu abri conta para poder fazer aquela jogada ali de Sim. pega o cheque especial aqui, cobre ali. Como a gente fala, é descobrir um santo para tampar o outro. Exato. Desespero, assim. Então, aí eu precisei sentar, organizar, precisei parar a faculdade para organizar a minha vida. Eu estudava numa faculdade paga aqui em Ribeirão Preto. Precisei parar para organizar a vida, sair da faculdade, arrumei um outro emprego, então eu trabalhava em 2 empregos, no banco e nesse outro emprego. Em algum momento eu trabalhei em 3 empregos. Nossa. Que foi necessário para poder organizar a minha vida. E o que foi que me fez chegar nesse momento, assim, né? O que foi o chega, né? O dia do chega, o dia do basta. Foi quando eu cheguei em casa e o meu filho mais velho estava com fome, pedindo leite, e a gente não tinha leite para dar para o meu filho. Esse dia foi o dia assim que eu falei, isso não pode acontecer. Eu não posso fazer com o meu filho o que eu passei na minha infância. Aquilo foi terrível. Foi terrível, assim, foi uma faca, assim, como se fosse uma faca no peito, assim. Eu falei, não, eu estou completamente errado. Achei que estivesse bem e não estou nada bem, está tudo errado. Eu fui num supermercado que tem num bairro, na periferia aqui em Ribeirão Preto também. Eles tinham um cartão de crédito próprio. Eu fiz esse cartão. Comprei 10 caixas de leite com 1 litro cada uma, né? Quer dizer, eu tinha ali 100 litros. Não, tinha 12 caixinhas 12 caixinhas caixa. em cada caixa. Então, eu tinha leite ali para muitos meses. E daquele dia em diante, eu falei, meu filho não passa mais vontade, meu filho não passa fome. Então, isso para mim foi o basta. E me fez recordar de novo daqueles 3 pilares que eu sempre seguia, que é conhecimento, proatividade e relacionamento. Como eu disse, eu saí da faculdade porque eu não conseguia pagar a faculdade e colocar as contas em ordem. Fui para um 2º emprego, em algum momento o 3º emprego. Trabalhei muito, muito, muito. Reorganizei a minha vida, liquidei todos os cheques especiais,
nunca mais entrei em cheque especial. Nunca mais. E o que você acha que foi... Que tipo de atitude que você teve, assim, tipo de característica, de qualidade que você teve que fez você sair dessa situação? Eu me acomodei, como eu disse, né? Eu estava numa situação muito ruim, vim trabalhar no banco, já abri um mundo novo, muito pequeno, muito microscópico. Mas para mim ali, que não conhecia nada, era um mundo acabou gigante. Deslumbrando. Fiquei deslumbrado. Falei, nossa, que legal, o que é isso? Consegui comprar uma motinha, sabe? Eu tinha uma moto. Então, eu estava feliz da vida. Para quem não tinha nem o que comer na infância, com 18 anos, uma moto, tá feliz da vida. Feliz da vida. E me acomodei. Esse foi um grande erro. Mas eu não sou naturalmente assim. Isso que é bom, né? Assim, eu não sei se naturalmente, mas assim, me veio... eu me descontrolei, mas essa situação com o meu filho talvez tenha mostrado o que realmente eu sou, né? Falei, isso não pode acontecer. E aí eu reuni forças para mudar aquela situação e nunca mais deixar que isso acontecesse. Tempos depois eu consegui organizar a vida, voltei para a faculdade, fui um dos melhores alunos na faculdade quando eu voltei, fui um destaque disparado nas aulas, passei tranquilamente, sem nenhum problema em tudo e consegui um emprego melhor também aqui em Ribeirão Preto. Mas sempre... E quando eu fui para a faculdade, na faculdade, aí sim que te abre um mundo novo, num mundo de possibilidades, um monte de empresas que você não faz ideia que existe. Eu participei de vários processos seletivos aí para vagas. Cheguei na final de 2 auditorias, uma da Price e a outra era da Directa BDO, que tinha aqui em Ribeirão Preto. Da Price foi muito interessante. Eu estava louco para ser auditor. Mas sim, eu estava doente. Eu falei, eu vou ser auditor. E cheguei na final da entrevista. Eram 4, 5 vagas. Eu cheguei entre os 4, 5, entre os 10 ali, que iam sair 4, 5. O diretor principal da Price, todos tinham me aprovado. Todos. Fui super bem na entrevista, eu estava muito bem preparado. Eu me preparei muito para isso. Muito. Né? E o diretor lá, o principal da Price, foi muito sacana comigo. Foi muito sacana. Eu tinha um filho, meu filho nessa época era novinho, né? E ele me perguntou assim, o trabalho de auditoria, você viaja bastante, você está aqui em Ribeirão, daqui a pouco você está lá em Rondônia, daqui a pouco você está lá no Amazonas ou no Rio Grande do Sul, e o cliente se afeiçoa por você, né? E quer você como profissional do começo ao fim lá no trabalho. Imagina que você está lá em Rondônia, no interior de Rondônia, e o teu filho está entre a vida e a morte aqui em Ribeirão Preto. E eu preciso de você lá. Nossa, mas que pergunta. Gente. Não, foi um absurdo. Assim. Eu preciso de você lá no trabalho para concluir, porque é um grande cliente. E aí, o que você faz? Você termina o meu trabalho ou você vai vir aqui cuidar do teu filho? Mas assim, ele tinha família? Ele tem filho? Essa pessoa não, tem mãe? Que pergunta absurda, né? Mas são esses tipos de perguntas que acontecem em entrevistas. Que se a pessoa não tem inteligência emocional, ela não consegue lidar com isso. E tá te testando numa pergunta dessa. É uma pergunta cretina. Mas está te testando, né? Para ver como você lida com uma situação extrema como essa. Eu pensei, falei, olha, esse tipo de situação é raro de acontecer ou quase nunca vai acontecer. O trabalho, assim, eu sou muito focado no trabalho, eu quero entregar o meu trabalho. Agora, se o meu filho está entre a vida e a morte... É óbvio que eu vou vir atendê-lo aqui. Não é possível que a empresa não tenha um backup, uma pessoa que possa me substituir no trabalho. Uma empresa multinacional. É inadmissível um negócio desse. Joel J. fala muito. Saúde, família e trabalho. Nunca inverta a ordem. Então, a saúde em primeiro lugar, independente de quem seja, família e trabalho. Porque você também precisa do trabalho por ele. Exato. É pelo seu filho, é pela sua família. Né? Então, eu acho que as coisas têm que ser balanceadas, mas o tipo de pergunta dessa não cabe, eu acho que numa entrevista. E eu queria muito falar de entrevista, de preparação para entrevista, porque as pessoas, elas podem ter um currículo muito bom, só que na hora H, né, Jaque? Na hora da entrevista, elas primeiro que assim, a emoção pega, né? Bastante. Porque nem falou,
esse caso, a emoção toma conta, porque você não sabe como você responde uma pergunta dessa. Sim, mas até em perguntas básicas, por exemplo, me conta um pouquinho sobre você, a pessoa trava, ela, meu Deus, quem sou eu? O que eu faço da vida, pra onde vamos? Por que você quer essa vaga? Por que eu quero essa vaga? Por que eu quero essa vaga? Não, deixa eu falar em entrevista, deixa eu comentar um pouquinho como foi a minha entrada na Dupont. Sim. Foi muito interessante. Então, recebi por telex. Telegrama, né? Telegrama, o convite para entrevista. Imagina, que legal isso. Gente, cara, eu não peguei isso. Muita gente não sabe nem o que é isso. É um telex, é um telegrama, né? Recebi por o telegrama eu lembro um pouco de como que é. Eu já vi, tipo, meus pais receberem, mas eu nunca cheguei nem vendo, não sabia como que funcionava. Olha como que as coisas vão mudando, né? E não é muito antigo isso, gente. Quanto tempo atrás? 20 anos, jogar? 25 anos. 25 anos. Né? Eu já usei muito telex, já fiz muito telex na época do banco. Digitava muito lá na máquina de telex. E aí, recebeu esse... Recebi esse convite lá para entrevista, né? Essa chamada. E fui para entrevista, num hotel aqui em Ribeirão Preto. Lá no Stream Palace, aqui em Ribeirão Preto. No dia da entrevista, tinha umas 50 pessoas. Para uma vaga. Para uma vaga. Umas 50. Aí tinha o analista de crédito, o gestor de crédito, que ia dividir a área para essa nova vaga. Tinha o gerente de crédito e tinha o gerente comercial, o gerente regional, que era uma regional de citros, que ia atender toda a turma da laranja aqui na região de Ribeirão Preto. E umas 50 pessoas, 50 candidatos, houve uma dinâmica ali. Nessa dinâmica, metade já foram eliminados. Foram cortados. Eu fiquei, né? Então, na dinâmica começa assim, você tem que participar de algum jeito. Você não precisa exatamente ser o primeiro a se manifestar, mas também você não pode ser o último. Você não pode ficar quietinho ali, porque senão você vai dançar. Tem que se destacar de alguma forma. Você tem que destacar de algum jeito. E eu estava com esse livro na mão. Mesmo na dinâmica. Eu estava aqui, o livro na mão, o livro aparecendo ali. Então, já era um destaque. Sim. Eu já falo um pouquinho, a minha voz não é tão fininha assim, então já tinha e eu aproveitava disso, né? E então sou meio incisivo na hora de falar, então tudo isso conta ali. Você usa as características que você tem a seu favor. Sim. De novo, né? A carreira é um planejamento. Você tem que planejar e executar ponto a ponto para poder chegar. E eu estava ali preparado para isso. Depois ali, uma outra dinâmica, foi um dia inteiro de entrevistas. O dia inteiro. Outra dinâmica e foram saindo. Daqui a pouco tinha umas 10 pessoas, até antes do almoço. A gente foi almoçar, tranquilo. Para as 2 horas da tarde, voltamos para continuar. Aí eram dinâmicas em grupos menores assim. E desses grupos saíram 4 pessoas. E eu nesses 4. Nossa. De 50 já estava em 4. Estava ali. Desses 4... Desculpa. Desses 4, foram para uma entrevista individual. Eu, o analista de crédito que ia dividir a área comigo, né? Comigo, o gerente da vaga e o gerente regional do time comercial aqui, em que essa vaga ia ser um par de trabalho com esse gerente regional. E toda a entrevista. E eu já cheguei com o meu livrinho na mão, assim, e coloquei bem assim. Aí o gerente da vaga já olhou assim e falou, você está lendo esse livro aí? Eu falei, não, já li, já reli e estou lendo de novo, né? Porque eu quero essa vaga. Antes de começar tudo, eu quero essa vaga, eu quero trabalhar na Dupont e quero ser o analista na época chamava analista de crédito o cargo, né? Eu quero ser o analista de crédito dessa vaga. Falei, nossa, que legal, o Dante, aqui ó, Dante Matarazzo. O Dante foi meu chefe no Serasa. Nossa. Aí já abriu os sorrisos até aqui, né? O Dante foi meu chefe no Serasa, um grande cara, pô, você vai aprender muito com esse livro aí e tal. Então, assim... Já foi um ponto. Já foi um diferencial aí. Foi um grande diferencial. E eu levei o livro de propósito para mostrar que eu estava interessado naquela vaga. E o seu conhecimento, né? Um dos seus pilares. Exatamente. Sim. Então foi isso. E aí, o gerente comercial me perguntou,
e na época eu trabalhava numa empresa aqui em Ribeirão, uma grande empresa aqui em Ribeirão Preto, como supervisor financeiro. E que vendia muitos milhões, mas recebia antecipado. Diferente no agronegócio. O agronegócio você vende para receber com 200, 300 dias de prazo. Nossa. Um ano, prazo safra, né? E nessa empresa que eu trabalhava aqui, nessa indústria, eu recebia quase 100% antes de entregar. Ia recebendo parcelado até montar o equipamento para poder mandar. E o gerente comercial me perguntou, Jogar, qual é o teu plano para a gente vender aqui, vender mais e sem risco para a regional aqui, Citrus? Eu falei, muito fácil. Só a gente vender à vista. A gente vender antecipado. Igual na indústria que eu trabalho. Aí ele morreu de rir, né? Então, assim, eu tirei o sorriso grande do cidadão. É óbvio que é uma pergunta, uma resposta... Sim. Né? Sem pretensão nenhuma. Mas foi ótimo que quebrou muito o gelo. Então, quebrei o gelo com os 2 gerentes, com os 2 que iam decidir a vaga. E aí começou a rir, não aguentava mais, não parava de rir. Porra, muito fácil, né? Mas aqui não dá para fazer isso. E aí a gente foi conversando, eu fui respondendo, eu fui mostrando, fui contando a minha história, fui contando as minhas conquistas, as minhas dificuldades enormes que eu tive durante a vida. Casei muito cedo, vim de uma família muito, muito humilde, casei muito cedo, com muita dificuldade, estudei com muita dificuldade e fui mostrando cada conquista que eu tive e planejadas, muitas coisas planejadas. Então, eu demonstrava isso para aquele pessoal que estava ali. Então, tudo isso fez muita diferença. Sim. No final, ficamos em 2. Dos 4, ficamos em 2. Eu já com 26 anos, 25, 26 anos. Nossa, novo mesmo. E tinha ficado um outro rapaz com 23. 23. O rapaz já fazia pós-graduação na USP, aqui em Ribeirão Preto. Falava inglês. Era solteiro, eu já era casado. Tinha um filho já? Já tinha um filho. E ele trabalhava numa multinacional, na Atlas Schindler, que era uma empresa de elevadores. Então, assim, ele tinha um currículo, mas muito melhor que o meu. 10 vezes melhor do que o meu. Né? Mas eu me destaquei na entrevista. O que ele não conseguiu fazer... Foi isso. Eu me destaquei na entrevista. Então, assim, esse quebra-gelo, essa vontade que eu demonstrei de querer a vaga. Essa vaga é minha, não é do fulano ali. Não é minha. É garra, né? É muita garra. E acho que ficou expresso isso para os entrevistadores ali, né? Isso é muito legal, porque tem muita gente que fala assim, mas eu sou casado, mas eu já tenho um filho, mas meu currículo não é tão bom, eu não tenho experiência na área. E a pessoa, ela fica se prendendo a isso, tipo, eu não consigo entrar nessa área, não consigo fazer essa transição porque eu não tenho isso, porque outra pessoa é melhor do que eu. Mostra atitude, vai mostrar que você quer. Essas objeções que elas precisam ser quebradas, as pessoas não acreditam nelas mesmas. Isso é muito complicado, né? De você fazer a pessoa ver o potencial que ela tem, né? E porque não adianta um belo currículo, passar por vários locais, porque na hora do show ela não consegue entregar o que ela precisa entregar. E você sabe que o belo currículo desse outro candidato foi um fator decisivo em meu favor. Sério? Como assim? Sim. Então, fora a questão da entrevista, que foi um ponto alto ali para poder decidir, ele tinha todas essas credenciais e eu não tinha tantas. Eu tinha o conhecimento ali adquirido na leitura do livro e experiência de vida. E então me mostrei mais resiliente, com mais experiência de vida ali, mais disposto a enfrentar o desafio que era grande. O setor vinha de uma crise cambial, com muita gente quebrando, então precisava viajar muito o tempo todo. E talvez a interpretação do gerente ali foi que o rapaz estava muito bem empregado, numa situação muito tranquila, muito confortável, e que talvez não desse certo para aquele momento que a empresa precisava aqui. E eu tinha soft skills, né? Sim. Soft skills, né? As habilidades, outras habilidades, não somente o conhecimento técnico, que se encaixava mais na profissão. Então, às vezes, não é o currículo que vai definir. Não é o currículo.
óbvio que tem que ter conhecimento, tem que ter formação, óbvio. Mas não é só o currículo. E tem que também mostrar isso no currículo, porque às vezes a pessoa tem o currículo na cabeça, né? Eu sou isso, sou aquilo, fiz isso, só que ela não consegue também transmitir isso num documento, que essa é a porta de entrada. Exatamente. Né? Então a pessoa não sabe nem como colocar isso lá. E indo para essa parte... você concorda, Diogar? Concordo. Um currículo bem feito faz toda a diferença. Toda a diferença. E a função do currículo é chamar a atenção do entrevistador, da empresa, do RH, para te chamar para uma entrevista. Esse é o principal objetivo do currículo. E se você não consegue abrir essa porta, não adianta, você não vai conseguir chegar. E as pessoas têm muito isso de... mas eu mando vários currículos. Eu tenho vagas que eu tô super apto, eu tenho todos os pré-requisitos. Mas se você não conseguir mostrar isso no seu currículo, se o seu currículo não está bem feito, não consegue. Você não consegue avançar. Né? E você também tem essa qualidade, você tem esse ponto de poder olhar esses currículos e ver se eles estão bem feitos, não estão bem feitos. Isso é uma qualidade que você adquiriu, acho que por experiência, né? Por experiência de vida e tudo que você já passou, de poder ajudar outras pessoas também a entrar nessa área. Eu, como falei, o conhecimento é um das minhas bases aqui, né? Eu fui estudar a respeito de currículo. Fui estudar. Comprei livros. Tem um livro do Thomas Casey, que é o dono da Cato. Sim. Thomas Casey. Sim. Que ele fala sobre... Olha, é antigo esse livro, hein? Muito antigo. E ele mostra ali como se comportar numa entrevista, como fazer um currículo. Então, assim, eu estudei ponta a ponta. E segui passo a passo, e os meus currículos sempre chamaram a atenção. Eu sempre fui chamado para entrevista. Sempre. E você tem esse dom também de transmitir para outras pessoas como deve ser feito. Sim, então assim, como eu aprendi ali a parte técnica e também fui para muitas entrevistas, eu fui desenvolvendo isso. E como eu fui gerente em várias empresas, tive muita gente sobre minha gestão. Eu também vi os currículos, participei de muitas entrevistas. Nossa, deve ter pegado cada coisa, né? Demais, demais. Assim. Então, eu sei as perguntas que devem ser feitas, sei as respostas que devem ser dadas, as respostas que não devem ser dadas. Nossa, a pessoa que cai na mão do Diogar, ela tá pronta. Sim, com o livrinho lá, com o guia certo. O que fazer e o que não fazer. Tó. E eu tenho experiência, né, na análise de currículos, de auxílio de entrevista, e uma coisa que eu vejo muito é que também você tem que entender, conhecer a profissão que você quer entrar, né? Porque não adianta nada você fazer um currículo genérico, tem que fazer algo mais específico, né? Nem, por exemplo, se eu quiser ser gestora de crédito, eu preciso entender o que o gestor de crédito faz no agronegócio, mostrar que eu tenho aquilo que você está procurando, você que vai me contratar está procurando. Porque não adianta nada que nem vai chegar e me perguntar por que você quer ser gestora de crédito? E eu ficar sem palavras. Então, eu acho que, inclusive, toda essa trajetória que você teve de passar necessidade na sua infância, ver o seu filho também com fome por um leite. Eu vejo muito que, por exemplo, a minha mãe, ela me conta que quando a gente era criança, a gente passou muita necessidade também, só que ela não deixava isso transparecer aos filhos. Porque mãe, pai, faz de tudo para proteger, né? E foi o seu gatilho. E eu vejo, assim, você que também, hoje, o curso que você tá fazendo é para evitar que pessoas passem pela mesma coisa que você passou. Exatamente. É empatia. Empatia. Acho que é empatia. Como você atingiu o sucesso, você quer que as outras pessoas atinjam esse sucesso também, não passem pelo que você passou e você consiga transmitir esse conhecimento. Como foi possível para você, é possível para outras pessoas também. Por que as pessoas não saem dessa zona de conforto? E aí que entra o Diogar profissional experiente para dar esse passo, é o Waze dessas pessoas, né? Aí tá o caminho. Eu já contratei bastante gente. Nas empresas que eu passei, nesses 25 anos. Demiti pouquíssimas pessoas. Mesmo essas pouquíssimas pessoas que eu demiti, sempre fui muito respeitoso nesse momento. Porque a promoção ou a demissão não podem ser surpresa para a pessoa. Se é surpresa, você não está sendo um bom gestor de pessoas. Você tem que dar feedbacks verdadeiros, orientar o que precisa melhorar, acompanhar, e se melhorar, a promoção vai ser o próximo passo.
E se não melhorar e você está dando feedback para a pessoa, a demissão também vai ser o próximo passo. Então, não pode ser surpresa. Né? E... Desculpa. E essas pessoas que... Eu desenvolvi muita gente. Pessoas que vieram sem experiência nenhuma, apenas com a formação universitária e com vontade de aprender, e precisa disso, de ter vontade. Aprendeu. E eu adoro ensinar. Eu tenho, assim... Acho que é a empatia que você comentou, Jaque, porque eu me sinto muito feliz quando as pessoas aprendem, se desenvolvem. Tem vários profissionais hoje que são altos executivos em multinacionais, em grandes empresas nacionais do agronegócio no Brasil, que foram meus funcionários. Nossa, deve ser super gratificante. Assim, o poder transformador eu fico extremamente feliz, assim. E eles são muito gratos comigo, assim, eles me adoram. Você mudou a vida deles. Sim. Mudou a família. Gente, você deitar a cabeça no travesseiro e falar, mudei várias famílias, é muito gratificante. Para melhor, né? Mudei para melhor. Sim, mudei para melhor. E mesmo o que eventualmente eu precisei demitir, assim, aprendeu bastante, não conseguiu se desenvolver ali, mas desse tem 2, 3 que estão super bem também, porque teve um momento de aprendizado, melhorou aquele ponto que não conseguiu desenvolver ali naquele momento na empresa. A empresa tem muita pressa também. Às vezes não dá para você ter tanta paciência. Às vezes ali não era o local dele, exato, mas tem outros locais que ele vai despontar. Exatamente. Então, assim, é muito gratificante poder compartilhar o conhecimento, que foi o que mudou a minha vida. Foi exatamente o que mudou a minha vida para muito melhor. E ver que isso também transforma a vida das pessoas. Sim. Extraordinário. Extraordinário. Eu falei com que foi meu funcionário recentemente, que está numa multinacional lá na Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães. O famoso LEM. Luiz Eduardo Magalhães. Uma grande área agrícola do Brasil, fica no oeste da Bahia. E eu fui falar com ele, fazia um tempo que eu não conversava com ele. De novo, é o networking, é o relacionamento. Então, eu estou sempre falando com todo mundo, sempre me mantendo vivo no setor, né? E ele falou assim, Djogar, próxima vez que vier aqui, tem que vir na minha casa para fazer um churrasco comigo aqui. Se você não vier, eu vou ficar muito bravo contigo. E, há anos que eu não o vejo. E essa qualidade da gratidão, ela é incrível no ser humano. E esse colega aqui, né? Esse amigo, né? Eu fui numa revenda de agroinsumos no interior do Tocantins, uma cidadezinha pequenininha, assim, bem pequenininha. E vi esse profissional trabalhando. Eu falei, esse profissional tem potencial. Identifiquei ele no comportamento dele, na conversa com ele. Porque nessa área de crédito no agronegócio, tem muitas vagas. E falta profissional. Não tem profissional. Não tem. É um negócio incrível. Profissional qualificado, né? Qualificado. A pessoa acha que ela vai conseguir sem preparação e sem conhecimento. Não consegue. Não vai. Indicação funciona? A indicação, na verdade, acho que nunca funcionou, né? A indicação é muito mais para você participar ali, pôr teu currículo, fazer a entrevista. Mas se você não tiver o conhecimento e não for bom, a indicação a pessoa que está te contratando, ela não vai colocar o cargo dela em risco só porque você foi indicado e você não é um bom profissional. Por que ela vai querer um profissional desqualificado na equipe dela? Não faz sentido isso. E eu conversei com esse profissional nessa revenda, uma revenda pequenininha, uma cidade pequenininha no interior do Tocantins. E nessa conversa eu percebi que ele tinha um potencial. Faltava muita coisa, faltava muito conhecimento. Ele não sabia nada de análise financeira, zero. Ele sabia ali de um conhecimento empírico de analisar um produtor. E não de conhecimento mesmo, de fato ali. Sim. Mas eu vi que ele tinha potencial e eu precisava de uma pessoa. Falei, eu vou investir neste profissional. Tempos depois eu liguei para ele, conversei, ele ficou feliz da vida, veio trabalhar comigo. Aprendeu muito rapidamente, porque tinha uma vontade, assim, uma garra imensa de aprender. Aprendeu bastante em 6 meses. 6 meses de trabalho comigo na multinacional que eu era gerente. Ele foi convidado para outra vaga. Ele já ganhava bem comigo. Já ganhava super bem.
Ganhava bem, carro para trabalhar, com gasolina, com tudo pago, manutenção, com assistência médica de primeiríssimo nível, assistência odontológica, 4 a 5 salários de bônus se entregar o resultado. Mega salário. Nossa, ótimos benefícios, né? E isso em todos os locais? As multinacionais, as grandes empresas, todas são assim. Todas Gente, você que tem sonho. O salário pode chegar a... Pode chegar a 20 mil reais. 20 mil reais com muita tranquilidade. Você sendo muito bom e construindo a tua carreira certinho, você vai ganhar 20 mil com muita tranquilidade. Nossa, que sonho, hein? Muito. É trabalho, não é? Sim. Tem que trabalhar. Tem seus ônus e bônus. Tem que entregar Sim. resultado. É bem Sim. remunerado porque trabalha Porque muito. trabalha muito. Esse profissional ganha mais de 20 mil hoje. Nossa. Tá? Então, 6 meses depois, ele recebeu uma oferta de uma outra multinacional e foi simplesmente ganhar o dobro de que ele recebia comigo. Viu o potencial, né? Quer dizer, ele saiu da revenda, veio trabalhar comigo ganhando muito mais do que ele ganhava na revenda, com muitos benefícios. Dava muito mais que o dobro também, se considerarmos todos os benefícios. 6 meses depois, já com uma experiência ali adquirida, não muita experiência, mas com alguma experiência. Porque quem tem alguma experiência, quem já sabe fazer análise de crédito, já sai na frente. Já sai na frente de qualquer um. Né? Ele foi para outra multinacional ganhar simplesmente o dobro. Eu tive que discutir com a nossa matriz fora do Brasil, porque eu consegui 30% de aumento para ele. 30%. De tão fora da curva que ele era. O que não é normal. Você não consegue 30% de aumento dentro da tua própria empresa multinacional. É muito difícil. Em 6 meses. Isso é muito difícil. Mas eu mostrei todo o potencial, mostrei o trabalho feito, mostrei o trabalho que eu estava fazendo com ele de desenvolvimento. Enfim, consegui. Mas aí ele tinha o dobro. Sim. Daí não tem o que discutir. Ele tomou a decisão correta. E por que eu liguei para ele recentemente também? Para manter viva ali o network, manter vivo, né? E porque ele recebeu o convite de uma outra multinacional recente, a primeira ou a segunda maior do Brasil e também do mundo, né? No setor de agroquímicos. E, obviamente, para ter um salário muito melhor, uma condição de trabalho melhor. E eu sou muito conhecido no setor. Muito conhecido. E aí o diretor dessa vaga ligou para mim para perguntar sobre esse profissional que foi meu colaborador, né? E aí eu teci todos os elogios ali, toda a situação que aconteceu e tal. Ele foi aprovado para essa vaga. Nossa, que ótimo. O networking aí, ó. O networking funcionando. É networking sempre. Só que ele não quis ir. Nossa. Olha só. Ele tá numa empresa grande, numa multinacional também. Teve a oportunidade de ir para a primeira ou segunda maior do Brasil e ele não quis. Quando você tem preparação, conhecimento, você escolhe onde você quer trabalhar. Exatamente. Você escolhe. Não é a empresa que te escolhe, você escolhe. Eu tenho 51 anos. Há 25 anos, quando eu entrei no setor, desde quando eu entrei até hoje, eu nunca fiquei um dia desempregado. Nossa. Nenhum dia. Porque a oportunidade está aí, basta você querer. Exatamente. Eu fui mudando de empresa para empresa, nunca fui demitido. Eu sempre saí de uma empresa para outra, de uma multinacional para outra, olhando para a minha estrutura de carreira que eu desenhei. Sim. Nunca fechando a porta para É um mercado fantástico. Aquele agropop, agrotudo, de verdade. É verdade. É verdade. É verdade. E você também, aparentemente, tem uma didática excelente, né? Porque olha isso, o seu pupilo em 6 meses recebeu uma oportunidade gigantesca. Assim, em um período de menos de 1 ano, ele dobrou 2 vezes o salário, Exatamente. né? Então, assim, mostra que... É o alicerce que foi feito. É o alicerce, que você viu o potencial e você também explicou de uma maneira ótima, porque a gente até conversou sobre isso, sobre comunicação, que a pessoa ela tem que saber transmitir o conhecimento, tem que saber transmitir a mensagem. Então, assim, parabéns. Realmente o mérito dele, você faz parte disso. Sim. Nossa, é gratificante demais. É muito gratificante. Eu fico muito feliz, muito feliz. Tem outros 2 casos, assim, que são gerentes nacionais também em grandes empresas, em multinacionais no Brasil, no agronegócio. São gerentes nacionais. E eles ligaram para mim
na hora dessa transição de carreira, de sair ali de gestor, já sênior. mentor, né, Diogar? Você é um mentor. E eles ligam e conversam, o que eu faço? Vou, não vou e tal. E assim, a decisão tá com você, né? Na verdade, a decisão tá com eles, né? Eu oriento, eu trago orientação, falo, olha, a minha trajetória foi essa, os pontos positivos são esses, os negativos são esses. Primeiro de tudo, não compare os pontos negativos do teu atual emprego com os pontos positivos do outro potencial emprego. Sim. A comparação tem que ser justa, né? Tem que ser justa. É o famoso laranja com laranja, banana com banana. Porque senão, você tem que comparar os pontos positivos do teu atual emprego com os pontos positivos do potencial emprego. E os negativos também. Então, esse é o principal. Então, essa orientação que eu passo para eles com muita tranquilidade. E a decisão está na mão deles, né? Tá na mão deles. E essa orientação que você passou para eles, ela pode ser estendida e ela vai ser estendida, né, Diogar? Porque tem um evento aí batendo na porta. Tem. A jornada Gestor de Crédito no Agronegócio. Exatamente. 26 de setembro, às 20 horas no YouTube. 20 horas de Brasília. 20 horas de Brasília, importante. Gratuito. Nossa, todo esse conhecimento de forma gratuita vai ser incrível, assim. Fala um pouquinho desse evento, como que vai ser. Assim, eu, como eu disse, eu fico muito feliz de poder compartilhar o conhecimento, muito feliz. Eu saí do ambiente corporativo agora, recente, há 3, 4 meses, montei uma empresa de análise de crédito, a Data Crédito, junto com outro sócio, para terceirizar essa área. De novo, faltam muitos profissionais no setor, muitos. Então, tem essa oportunidade de terceirização da área. As empresas estão precisando. Então, falei, vou ajudar essas empresas. Montei, junto com o sócio, a Data Crédito. Tive dificuldade de contratar gente para poder trabalhar para mim. Olha isso! Um monte de vaga e não tem profissional. Estou discutindo nesse momento o contrato com uma empresa chinesa de agroquímico. Essa empresa está com 3 vagas em aberto e não consegue contratar gente. Vai terceirizar parte do trabalho conosco porque não tem profissional. Já tenho a minha equipe lá que eu estou desenvolvendo, peguei sem nenhum conhecimento de crédito, já estão ali dando show em 3, 4 meses. Então, é possível. É possível a pessoa sair do zero e chegar a um gestor de crédito. Perfeitamente. É ter o conhecimento, que eu quero mostrar como funciona, quais são o conhecimento neste evento, no dia 26 de setembro, gratuitamente. Às 20 horas de Brasília, quero mostrar um pouco do conhecimento, transferir esse conhecimento para vocês, um pouco do comportamento que você precisa, que são as chamadas soft skills, né? As habilidades que você precisa, como fazer o currículo ali também para participar das vagas. A cereja do bolo aí, hein, que a gente falou, como montar um currículo, isso é importantíssimo. Exatamente. Então, montei a empresa, precisando de funcionários, já contratei gente sem experiência nenhuma, 0, que estão dando show. E mais, eu tenho consciência de que daqui a pouco eu vou perder 1 ou 2 desses meus colaboradores. Você já teve essa experiência? Porque não tem no mercado. Você está colocando no mercado. Mas é ótimo, né? Sim. É ótimo. Eu estou mudando a vida dessas pessoas e também do mercado que tem a necessidade. Né? Então, elevando a régua. Exatamente. Então, assim, estou fazendo algo que eu gosto, que é de compartilhar conhecimento. Certamente vou contratar alguma dessas pessoas que fizerem esse treinamento comigo, né? nesse evento. Porque elas já estão saindo com conhecimento carimbado do Diogar. Exatamente. Que vale muito. E de novo assim, eu sou bastante conhecido no setor. Estou há 25 anos no setor. Eu sou bastante conhecido. Então, a pessoa saindo com um conhecimento técnico de análise de crédito e que aprendeu comigo, não estou contando vantagem. É fato. Sim. É fato. A pessoa vai sair com um conhecimento aqui assinado, certificado por mim, pela Data Crédito Academy. É credibilidade. Sim. Isso, certeza que vai abrir portas, pelo menos para entrevista. Porque essa pessoa vai ter um diferencial em relação aos outros. Vai saber fazer uma análise de crédito de pessoa jurídica, que é a maior demanda, e de produtor rural. Tá? Então, precisa ter conhecimento de finanças, conhecimento de análise de demonstrações financeiras, conhecimento da dinâmica das culturas de soja, milho, algodão, café, cana,
se preparar ali para uma reunião com o cliente, com o produtor ou com o distribuidor. Então, analisar quais são os indicadores econômicos que você consegue identificar dentro das demonstrações financeiras. Então, tudo isso eu vou passar para as pessoas que estiverem comigo no dia 26 de setembro, às 8 horas da noite. Vai dar tempo? É muito ouro. É muito ouro, muito ouro. Então, para participar desse evento, né, tem um link de inscrição, evento gratuito. Então, todo mundo que quiser participar, a gente vai deixar o link também disponível aqui nesse vídeo. Vai estar na bio do seu Instagram, vai estar em vários locais, super fácil de achar. Então, acho que a oportunidade está batendo a porta. A pessoa tem que agora tomar atitude, né, Jaque? Nossa, demais. Eu tô ansiosa por esse evento. Eu quero ver essa quantidade de conhecimento. É maravilhoso. Eu acho que o conhecimento, quando ele é bom, ele tem que ser compartilhado. Ai, com certeza. As pessoas têm que saber. Você querer ver o outro crescer e o mercado acompanhando isso. Eu vejo que você é inquieto nisso, de que quer realmente sempre fazer o melhor. E esse evento vai ser o pontapé inicial. Quem não conhece o agronegócio, eu convido a conhecer. O agronegócio é um negócio, assim, é impressionante a força do agronegócio brasileiro. É impressionante. O mercado de revendas agro, é um mercado de 100 bilhões de reais. Gente, 100 bilhões de reais. Nem sei quantos zeros tem isso. Se você pegar o mercado da indústria, a indústria de agroquímicos, fertilizantes, biológicos, sementes, são outros 100 bilhões de reais. Nossa. É um negócio inimaginável. Assim. Sim. Depende da fonte que você procura. Dizem que há necessidade de crédito para o setor da ordem de 700 bilhões de reais. 700 bilhões de reais. O Plano Safra, que saiu recentemente, para atender principalmente os pequenos produtores, ele atende ali 200, um pouco mais de 200 bilhões de reais. Então, você tem ali quase 500 bilhões de reais de necessidade no setor. E é esse o papel do gestor de crédito, né? Analisar a demanda de crédito desses produtores, dessas revendas e ajudar as empresas a tomarem uma decisão sabendo do risco. Sim. Sabendo do risco. Porque o risco não é para te paralisar. Você tem que olhar para o risco e saber a decisão que você quer tomar. Se você transfere o risco, se você elimina o risco, e você tem várias ferramentas para isso. Isso também é um outro conhecimento que eu quero passar para o pessoal que estiver comigo aqui, né? Você tem várias ferramentas para eliminação do risco, ou você corre o risco. Estou sabendo qual é o risco que eu tenho aqui, eu consigo dimensionar o meu risco, a minha decisão... O cenário está ali. A minha decisão pode ser correr o risco. Então, esse é o papel do gestor de crédito. De trazer essa segurança para a empresa, de tomar a decisão. E uma coisa que eu bato muito, não, né? Que eu sempre reforço, sempre reforcei com os meus liderados, né? Com as pessoas que trabalharam comigo. Mesmo que você seja um analista de crédito júnior, como eu comecei como analista de crédito júnior. Jamais haja como analista de crédito júnior. Nunca fale, eu sou um simples analista, como eu já ouvi algumas vezes. Eu sou um simples analista. Não faça isso. Você está se condenando. Haja como um gestor da área, como um gestor de crédito. Sênior. Sempre. Tá? Então, por exemplo, você tem hierarquias, são alçadas de crédito para aprovação dentro de uma empresa. É natural. Para você também diluir a tomada de decisão, tomada de risco da empresa, né? Então, um crédito de 20 milhões de reais para uma revenda ou para uma cooperativa é uma alçada de diretoria. Mas quem faz a análise de crédito técnica e também geral, não somente técnica, a subjetiva desse crédito, é um analista de crédito. Pode ser um analista de crédito júnior que faça isso.
E a responsabilidade é... Mas ele tem que colocar na análise qual é o parecer dele, qual é a decisão dele, qual é o posicionamento dele. Com o senso de dono, né? Isso, com um senso de propriedade. Ownership, senso de propriedade. Assim, eu analisei esse cliente aqui e eu aprovo o crédito por tais e tais e tais e tais motivos ou com essa e essa garantia. Mesmo que você seja um analista de crédito júnior. Porque é com esse parecer que você vai direcionar os executivos da empresa, os diretores da empresa, a tomarem a decisão. Se o teu parecer for favorável, certamente vai ser favorável o parecer da diretoria. Se o teu parecer for negativo e muito bem embasado o porquê que é negativo, ou quais são as alternativas para correr esse risco, a diretoria também vai junto com você. Então, guia a decisão da diretoria. Olha essa responsabilidade. Não é à toa que paga-se muito bem. Exatamente. Mas você tem que ser diferente, Exato. Né? Tem que ser diferente. Exato. Entendeu? Não vem com a cabeça de, eu sou um simples analista. Não pode pensar assim. Pensa que você é gestor. E com esse tipo de posicionamento, isso é posicionamento, você conquista espaço dentro das empresas. Os diretores olham para você diferente. Falam assim, esse aqui é diferente. Será que tem gente que está assistindo a gente que tem essa garra aí? De falar, olha, eu quero fazer? A gente trouxe. Conhecimento tá aqui. Números, embasamento tá aqui. É só a atitude de querer fazer acontecer e agarrar essa oportunidade que é incrível. Nossa. Né? Que aula. Que aula. Eu tô assim, embasbacada. Embasbacada. Nossa, mas você tá com o linguajar bem rebuscado. Sim, meu lexo. Enfim. Ai, que delícia de bate-papo. Adorei saber disso. Olha a oportunidade aí. Eu acho que agora é agarrar e participar desse evento e conhecer mais sobre o agronegócio, porque ele é incrível mesmo. O Diogar fala, o olho dele brilha. É impressionante. Sou apaixonado pela profissão de gestor de crédito e pelo agronegócio. É a base da economia do país, Exato. né? O país é gigantesco, continental, e o agronegócio tá assim... O agro é pop. O agro é tudo. O agro é tudo. Então, maravilhoso esse bate-papo. Diogar, nossa, eu só tenho que te agradecer, que foi assim, muito bom todo esse conhecimento, né? Foi incrível pra gente, pra quem tá do outro lado também, poder conhecer essa profissão, que é de brilhar os olhos mesmo, de encher a gente de orgulho, né? Você, de poder olhar tantas vidas que você transformou. Então, assim, é gratificante. Então, parabéns pelo trabalho que você desenvolve. E agora as pessoas estão em boas mãos, né? Você tá aí oferecendo todo esse conhecimento, eu vou oferecer todo esse ouro nesse evento do dia 26 de setembro, às 20 horas de Brasília. No YouTube, só se cadastrar online, né? No link que tá aqui, é totalmente gratuito. Então, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite de vir aqui no Pod Café para falar disso, e foi uma surra de conhecimento, né, Jair? Nossa, assim, eu quero muito ver eu vou acompanhar esse evento, quero ver como é que vai ser, vou me tornar uma gestora de crédito. Espero você. Imagina, já tá querendo me perder aqui, ó. Minha parceira aqui já tá querendo me abandonar. Não, eu tenho certeza, essa história é muito inspiradora, Diogar, acho que vai ser maravilhoso, esse evento tem tudo para dar certo, e aí formar vários profissionais capacitados. E colocar pessoas capacitadas no mercado, que o mercado tá sedento. O mercado tá precisando. E a oportunidade é agora, né? Porque as vagas não esperam. Então, você tem que estar muito bem preparado para poder conquistar essas vagas. E você tá aí para poder oferecer, né, esse guia para as pessoas. Eu que agradeço pela oportunidade. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha história e poder que essa mensagem chegue para bastante pessoas que possam participar do evento no dia 26. Porque esse setor, como você disse, está sedento por novos profissionais, tem muitas vagas, o setor não para de crescer, o agronegócio representa 25% da economia brasileira. Poxa vida. 25% do PIB do Brasil. 42% das exportações do Brasil vêm do agronegócio. Nossa. São quase 19 milhões de trabalhadores no agronegócio. É muita coisa. Então, assim, São números e tem surreais. muito, e cresce a cada ano. Cresce a cada ano.
Não sente crise, né? Não, setor que não sente crise. Não tem crise, assim. Eu tô há 25 anos no setor, não tem essa de crise. Dá uma soluçadinha aqui de setor anticrise. Anticrise. Mercado anticrise. Anticrise, antifrágil, né? O famoso antifrágil. Então, eu convido a todos vocês a participarem do evento no dia 26 de setembro, às 20 horas de Brasília, para vocês conhecerem um pouco mais e poderem entrar nesse mercado que está aberto para todos vocês, né? E como mensagem final, eu quero deixar aqui uma frase do Rair Ribeiro, do primeiro livro que ele escreveu, que o sucesso não ocorre por acaso. E não ocorre mesmo. Então, assim, não existe sorte. A sorte é o encontro da preparação com uma oportunidade. Nossa, é incrível. Então, assim, estejam preparados. Sorte é para quem não está preparado. Exatamente. Né? Você fica à sorte da vida, à mercê da sorte. Então, é isso. É o encontro da preparação que eu estou me propondo a fazer aqui para as pessoas que não sabem nada ou que sabem alguma coisa e que querem melhorar, né? Vão encontrar as oportunidades que hoje existem, as oportunidades que existem no setor, e são várias. De novo, eu saí do setor há mais ou menos 4 meses para montar o meu negócio e também poder compartilhar conhecimento. Se eu fizer assim, eu volto para algum emprego. Eu tenho oportunidade de emprego a todo momento. Uhum. Porque eu tenho preparação. Eu me preparei muito. Me dediquei muito. Estudei muito. Tenho 2 pós-graduações. Li muitos livros. Participei de vários cursos. Eu me preparei para isso. Por isso que eu tenho vaga. Não é porque eu sou o bonzão da boca. É que eu me preparei bastante. E resolvo o problema da empresa. Você tem que resolver os problemas da empresa. Foco na solução. Exato. E não os seus problemas. Não os seus. Você tem que se propor a resolver os problemas da empresa. E quero te ajudar a fazer isso. Então, eu te convido a participar do evento no dia 26 de setembro, às 20 horas de Brasília. O link você vai encontrar aqui embaixo. Não é isso, Marcelo? Exatamente. O link está aí. Oportunidade lançada. Eu não perderia isso de jeito nenhum, porque tá muita riqueza de informações. Tá com um dos melhores. Então, assim, tem tudo para dar certo. Quem quer fazer a transição de carreira tá no melhor lugar. Obrigada, Diogar. Jaque, obrigada de novo. Imagina, prazer sempre estar aqui. Obrigado. Muito obrigada, Diogar. Obrigado também por você que tá até agora aqui assistindo a gente. Não se esqueça desse evento, se cadastre no link que tá junto. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.